Tem alguma coisa sobre ruínas e lugares abandonados que você simplesmente não consegue desviar os olhos. Quer tenham sido deixados há milhares de anos ou muito recentemente, esses lugares estão rodeados de perguntas que exigem respostas. E quanto maior o lugar, maiores são as perguntas. Então, com isso, vamos dar uma olhada em algumas das maiores cidades, vilas e lugares abandonados do mundo. Plymouth, Montserrat. Não é sempre que uma capital também é uma cidade fantasma total, mas isso é exatamente o que Plymouth é para a ilha de Montserrat. Apesar de ter apenas 102 km², essa ilha caribenha já foi o lar de mais de 13 mil pessoas. Então os eventos que abalaram a Terra de julho de 1995 mudaram tudo. Um vulcão adormecido chamado Soufriere Hills, na parte sul da ilha, tornou-se ativo. Enormes erupções e montes de cinzas caíram sobre as cidades e os assentamentos vizinhos, forçando todos os residentes a evacuar. As erupções contínuas nos 2 anos seguintes significaram que mais de 8 mil pessoas foram forçadas a sair. Em 1997, uma série de erupções devastadoras desencadeou fluxos piroclásticos catastróficos que queimaram a cidade e enterraram seus restos sobre 1,4 metros de cinza. Aqui você pode ver o telhado desabado da biblioteca de Plymouth, bem como milhares de casas que pertenceram a habitantes aparentemente engolidas pelo solo. A partir desse ponto, a metade sul da ilha foi colocada sob uma zona de exclusão devido à contínua atividade vulcânica. A destruição de Plymouth causou enormes problemas econômicos para a ilha, e no final de 1997, menos de 1.200 pessoas permaneceram lá, e a zona de exclusão ainda existe. Até hoje, Plymouth é conhecido como a Pompeia do Caribe, uma nota para todos os turistas em busca de emoção que procuram visitar. Certifique-se de que seu seguro de vida é abrangente. Agora, antes de fazermos uma viagem para muitos outros lugares abandonados, de arrepiar ao redor do globo, por que você não deixa o seu cursor viajar até o botão de curtir e se inscrever? Eu coloco novos vídeos todos os dias cobrindo tudo desde parques temáticos abandonados que você não conhecia, até lugares secretos censurados pelo Google. Então continue até o fim e eu vou te dar mais fatos que vão te causar arrepios na espinha. Fordlândia, Brasil. Há um ditado que afirma: não deixe seu ego te dominar. Então, quando eu te falo sobre a utopia do famoso industrial Henry Ford, que ele arrogantemente chamou de Fordlândia, eu acho que você sabe onde isso vai dar. Em 1928, a Ford estava farta de pagar pela borracha. Ele então decidiu contornar isso estabelecendo um novo empreendimento na selva amazônica, com o objetivo de produzir toda a sua borracha. O que isso envolvia era construir uma cidade do zero, mas ele percebeu que poderia construí-la como quisesse. Então, no meio da Amazônia, ele construiu uma cidade-oficina com um tema meio faroeste, que abrigaria todos os seus 2.000 trabalhadores e suas famílias. Mas o projeto foi devastado pela inépcia. Seus gerentes americanos não aceitaram o conselho dos habitantes locais, resultando em perdas caóticas de safra. A ética que a Ford colocou em prática não permitia o álcool e exigia uma dieta estrita de aveia, pêssegos enlatados e arroz integral, o que levou a greves catastróficas. A Ford abandonou o projeto em 1934, mas ainda tinha os direitos sobre a terra, então nada poderia ser alterado ou mantido de forma adequada. Os trabalhadores se mudaram e o local caiu em um estado de ruína. Até hoje você ainda pode ver a deserta cidade da famosa Fordlândia, com um punhado de nativos habitando os restos dos prédios abandonados 90 anos depois. Mas é improvável que essa cidade de borracha algum dia realmente se recupere. Gunkanjima. Quase não existe lugar no mundo com uma história tão estranha ou tão assustadora quanto Gunkanjima, também conhecido como Ilha do Navio de Guerra. Construído pela Mitsubishi no início dos anos 1900, foi construído diretamente acima de um rico depósito de carvão submarino. Em 1941, a ilha estava produzindo 400 mil toneladas de carvão por ano. As acomodações foram construídas para abrigar todos os trabalhadores e suas famílias, transformando a pequena rocha de 1 km² em um grande centro de vida. Prédios altos, escolas, restaurantes e pátios foram todos construídos, e na década de 1950 era o lar de quase 6 mil residentes. Então, o carvão acabou. A Mitsubishi fechou a mina e todos foram embora, levando apenas o essencial com eles e deixando para trás as vidas que um dia conheceram. A cidade em ruínas flutuando no oceano foi deixada como um lembrete dos efeitos da rápida industrialização do Japão. Mas essa não é toda a história. Um capítulo mais sombrio da história da ilha revelou que durante a Segunda Guerra Mundial, cidadãos coreanos e prisioneiros de guerra chineses foram usados com trabalhos forçados nas minas. Nessas condições de trabalho, juntamente com a desnutrição e exaustão, estima-se que mais de 1.000 prisioneiros tenham morrido entre 1930 e o fim da guerra. Se esse lugar parece assombrado para você, é porque realmente é. Wittenoom,
Austrália. Em seu auge, Wittenoom, Austrália Ocidental, era o lar de quase 20 mil residentes. Era a maior cidade do noroeste da Austrália e um exemplo impressionante de como uma comunidade de mineração poderia ser construída com base em uma indústria próspera. Infelizmente, essa indústria era o amianto. O amianto azul, para ser específico, que era usado em tudo na época, de filtros de cigarro a pastilhas de freio. Para aqueles de vocês que viveram em uma caverna nos últimos 50 anos, as fibras de amianto são conhecidas por causar doenças pulmonares e câncer, levando à insuficiência respiratória e morte. Infelizmente, os residentes de Wittenoom não foram exceção. Quando as descobertas sobre a toxicidade do amianto foram publicadas, a lucratividade das minas de Wittenoom acabaram caindo, e em 1966 foi fechada definitivamente. Mas o estrago já estava feito. Os lotes gigantes que você vê na filmagem mostram blocos de terra onde costumavam estar centenas de casas, todas elas demolidas por conterem amianto. Embora os residentes tenham fugido da área, agora permanentemente insegura, acredita-se que mais de 2.000 deles morreram de doenças relacionadas ao amianto. Até 2019, alguns residentes teimosos ainda estavam determinados a viver ali, apesar de não receberem água ou energia do governo, já que a outrora próspera cidade foi oficialmente desativada. Infelizmente para eles, você não pode esconder do Google Maps.